Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui gravando mais um estudo Atributos de Deus. Mas antes de nós estarmos começando com esse estudo, não se esqueça de estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso é muito importante. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é rapidinho, é fácil de se inscrever. E também não se esqueça de estar ativando as notificações para quando a gente tiver um vídeo novo, você seja o primeiro a saber que tem vídeo de estudo novo aqui no canal. Então, meus amores, deixa eu estar explicando para você como é que vai estar funcionando o nosso vídeo de estudo hoje. Geralmente eu faço o estudo mostrando para vocês, conversando com vocês, mas hoje eu resolvi fazer ele como um estudo vlog, para vocês verem como é que é o processo de eu estar estudando, como que eu vou fazendo, vou decorando as folhas. Então hoje o nosso vídeo vai ser narrado em cima da hora que eu estava estudando, né, o Atributos de Deus. E hoje o atributo que nós vamos estar estudando é: Ele é justo e juiz. Então esse é o atributo que nós vamos estar estudando hoje. Pega aí papel, caneta, pega o seu planner, o seu caderno, para você estar fazendo as suas anotações enquanto eu estou estudando no vídeo, você também está estudando aí do outro lado. Deus é essencialmente justo, obviamente reto, exigentemente correto e sempre age de uma maneira consistente com o que ele é. A palavra justo é uma tradução da palavra hebraica e do termo grego. Os dois termos indicam a justiça, a retidão ou excelência moral de Deus. Então, Deus tem uma excelência moral. Em Deus não há nada dúbio, inconstante ou falso. Seus decretos, juízos e obras são absolutamente perfeitas. Então não tem como haver imperfeição em Deus. Tudo que ele faz é obviamente perfeito. É importante compreender que, como os outros atributos de Deus, a justiça é intrínseca e inerente. Não é uma opção de Deus ser justo ou não ser. A justiça é sua essência. Então Deus não escolhe ser justo numa hora e não ser justo em outra hora. Deus é sempre justo, é a sua essência, é a sua natureza. Para deixar de ser justo, teria que deixar de ser Deus. Deus é justo e ele faz justiça e julga com justiça. Então a única forma de Deus deixar de ser justo seria Deus não ser mais Deus, né? Então, o que significa essa justiça de Deus? Como é que nós poderíamos falar um pouco dessa justiça? Então, a gente percebe a justiça de Deus quando recebemos o que merecemos. Ele é um juiz imparcial, julga a causa com exatidão. Nas palavras de Thomas, a justiça de Deus é santa, segue seu padrão justo e é natural ao seu ser. É perfeito, exato e definitiva. É visto na premiação dos justos e na punição dos ímpios. Então aí a gente consegue ver a justiça de Deus. A santidade de Deus é refletida em sua lei. Quando a lei é infringida, a santidade de Deus o move a expor sua justiça em ira. Então, quando nós, vamos dizer assim, infringimos a santidade de Deus, ele expõe a sua justiça em ira. É interessante como Heber Carlos dividiu essa questão da justiça divina em seu livro O Ser de Deus e Seus Atributos. Então fica aí uma indicação de livro para vocês. Como é que é o nome do autor? Deixa eu pegar aqui direitinho para estar falando para vocês. É Heber Carlos. O nome do livro é O Ser de Deus e Seus Atributos. Ele considera a justiça de Deus de duas maneiras: justiça absoluta e justiça relativa. A justiça absoluta é definida como aquela retidão da natureza divina em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. E a definição da justiça relativa
é definida naquela perfeição de Deus, por meio da qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é justo. Então, nós podemos estar dividindo a justiça de Deus em 3 formas. A primeira, justiça governativa, que o que seria? É aquela que Deus impõe como governante dos bons e dos maus. Ele é o legislador e põe os homens debaixo de sua lei. Impõe uma lei justa sobre os homens com promessas de recompensas para o obediente e advertência de castigo para os transgressores. Então, essa seria uma das divisões da justiça de Deus, a governativa. A segunda seria a justiça distributiva. Refere-se à retidão de Deus na aplicação da lei, ou seja, distribuição das recompensas ou castigos. E a terceira, que é a justiça retributiva, refere-se à execução das penalidades, isto é, associada à ira divina. Neste ponto, Deus não precisa do pacto, a punição do mal por conta de sua natureza é de fato necessária. Sobre isso refere-se Heber Carlos de Campos. Deus não precisou entrar num pacto para castigar o mal, como fez para recompensar a santidade. O pagamento, no caso da transgressão, não é pactual, mas necessário por causa da natureza divina. O pecador não passa desapercebido por Deus sem punição. Aí, então, a gente vê as 3 formas que são divididas a justiça de Deus, né? Que é a primeira, que é a justiça governativa, que é aquela que Deus impõe como governante dos bons e dos maus. A distributiva, que refere-se à retidão de Deus na aplicação da lei, e na justiça retributiva, que refere-se na execução das penalidades. O amor e a justiça de Deus, como que isso fica, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem diferenciar isso, a justiça de Deus com o amor de Deus. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Elas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam criando para si a imagem de um Deus cuja a justiça é negligenciada em favor do amor, mas definitivamente esse não é o Deus da Bíblia. Então, conforme nós vamos estudando e aprendendo cada atributo de Deus, conhecendo mais o nosso Criador, nós conseguimos compreender e entender que não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. E, em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma preservação de sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo, não concorda comigo? E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso. Você tem que concordar com isso, pois quem garantia haveria no amor de um ser injusto? Então, a gente consegue ver também o amor de Deus manifestado junto com a sua justiça. Em segundo lugar, Deus não é uma soma de atributos, como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é um ser uno. Ele é totalmente amor e totalmente justiça, e seus atributos definem uns aos outros dessa forma. Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Então, a justiça de Deus é expressa em seu amor, sim, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. Isso fica claro quando olhamos para Cristo. O apóstolo Paulo, ele explica que Deus enviou a Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça, como está escrito em Romanos 3:25.
Cristo e a justiça divina. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar a sua justiça. Quando nós olhamos para Deus, nós não podemos apenas enxergar um atributo ou uma qualidade do Senhor, nós temos que ver Ele com um todo. Em Cristo vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer pelos pecadores, ao mesmo tempo em que vemos que ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio filho, que assumiu o lugar dos pecadores. Portanto, como diz Bavinck, em sua Dogma Reformada, a manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação de sua graça. Salmo 116, 5. Então, até mesmo o perdão de pecados é devido à justiça divina. 1 João 1,9. Além do mais, pelos méritos de Cristo, os redimidos são justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de honra e bem-aventurados na família de Deus. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto de justificação, nós trabalhamos isso no estudo do ano passado, Café com Fé. Você pode estar pegando lá na playlist aqui do canal, no estudo Café com Fé, onde nós vamos falar sobre justificação. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para os crentes, mas um motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele e não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos, como está escrito lá em Deuteronômios 32, 4. Então louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita e que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos, como ele deixa escrito lá em Miqueias 6:8. Então isso é uma segurança para nós, que nós sabemos que Deus, ele é justo, ele é correto, ele é perfeito. Então nada do que ele faz irá contradizer aquilo que ele é. Então para ele deixar de ser justo, Deus teria que deixar de ser Deus. Então nós podemos ter a plena confiança que o nosso Deus sempre agirá com justiça. Bom, meninas, então esse é o nosso estudo desse mês do Atributos de Deus. Então agora nós vamos estar pegando um pouquinho, falando sobre o nosso questionário e a nossa aplicação pessoal, que eu sempre compartilho aqui com vocês. Eu espero que isso venha ajudar muito vocês, que isso venha estar edificando vocês, né? E que venha contribuir com o crescimento de vocês.
Bom, meninas, então a nossa primeira pergunta do questionário é: significado do atributo. Então eu respondi assim: Deus é absolutamente correto e sempre age de uma maneira consistente com o que ele é. A nossa segunda pergunta é: qual é a importância desse atributo? É que através desse atributo recebemos o que merecemos. A justiça de Deus é santa e segue o seu padrão justo. A terceira pergunta do questionário vai estar nos perguntando se esse atributo é incomunicável, que são aqueles que enfatizam a distinção entre Deus e a criatura, ou se ele é um atributo comunicável, que são aqueles que são encontrados a semelhança entre Deus e a criatura. Eu respondi que ele é comunicável, porque o significado desse atributo é que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e nele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos, como vemos no Salmo 11:7, Daniel 9:7 e Atos 17:31. Então ele compartilha conosco um pedacinho dessa justiça com Deus. Ele nos faz perceber, nós conseguimos ter atos de justiça e ver as injustiças. Então eu coloquei que ele é comunicável. Então nós vamos agora ver a parte da aplicação pessoal, que é onde eu coloco as minhas perguntas, né? As respostas são pessoais, são minhas, mas eu também gosto de estar dividindo com vocês aqui, né? O que eu aprendi com esse atributo? Que não há injustiça em Deus e que nele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto. A segunda pergunta da aplicação pessoal é: como posso conciliar esse atributo na minha vida diária? E eu botei que eu posso buscar ser sempre correta, a não ser uma pessoa que promove desigualdade e injustiça, né, no meio da sociedade. E esse atributo, ele me levou a ter uma firmeza, uma coragem, porque eu sei que o meu Deus, ele é justo, ele é correto e ele nunca vai agir com desigualdade. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso estudo. Espero que você tenha gostado dessa forma que eu fiz hoje. Eu também trabalhei com um estudo digitado dessa vez, não trabalhei com ele escrito à mão. Foi diferente para mim, como foi diferente para vocês, e que Deus venha abençoar vocês. Beijinhos, até o próximo estudo. Tchau, tchau!